Se liga que está no ar mais um programa da TV Justiça que conecta você jovem com seus direitos e mostra quem está fazendo a diferença. Na edição de hoje, o destaque é para uma geração de jovens ligados no espaço, na astronomia. Desvendar os mistérios das galáxias, explorar planetas nunca visitados, identificar estrelas, asteroides. O estudo do universo ajuda na compreensão dos fenômenos naturais, nas descobertas de tecnologias e é motivo de investimento pesado dos principais países que estão de olho numa corrida espacial e em pesquisas científicas. Mas é também o sonho de muitos jovens interessados em trilhar uma carreira na astronomia. E uma delas a gente vai conhecer agora. Se liga na bio da Laisa Peixoto. O perfil dela não é deste planeta, mas também a Laisa sonha alto desde pequena. Sonha em pisar bem longe de casa, colocar os pés no espaço e se transformar na primeira mulher astronauta do Brasil. E para alcançar essa jornada, ela tem se esforçado. Laisa é piloto de avião em formação, mergulhadora e estudante do curso superior de Física. Mas a trajetória ascendente dela começou no ensino médio. Nesse post, o registro da estudante na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astrofísica de 2020, onde Laisa ganhou a medalha de prata. E tem mais medalha nesse feed. Aqui a honra ao mérito recebida das mãos do então ministro da Ciência e Tecnologia e ex-astronauta Marcos Pontes. A medalha veio depois que ela encontrou um asteroide durante a participação de um programa da NASA. E olha ela lá na NASA. Nesse post também tem registro do treinamento que ela fez como tripulante da Expedição 36 na Advanced Space Academy. Aqui, a emoção de vestir pela primeira vez o traje de astronauta. Você sabia que no Sistema Solar existe um planeta em formato de uma bola de rugby? Mas Laisa não tirou os pés do chão. Ela faz questão de usar o perfil para repassar o que sabe de astronomia e impulsionar os estudos de outros jovens que sonham, como ela, alcançar as estrelas. E é ela, Laisa Peixoto, que a gente chama agora para entrar no telão do Se Liga. Oi, Laisa, seja bem-vinda ao nosso programa. Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da minha jornada nas estrelas e sejam bem-vindos a este Se Liga Espacial. Legal! E para conversar também sobre essa história de estudar os astros e matar a curiosidade de mistérios do espaço, nada melhor do que dois estudantes que estão de olho nessa carreira científica. A Rawane Soares Martins, que faz o curso técnico em controle ambiental, mas ama entender melhor os fenômenos no céu. E o Luan Carvalho Brito, que cursa o ensino médio técnico no Instituto Federal de Brasília e é um apaixonado por foguetes e aeronaves. Oi, Rawane, seja bem-vinda ao nosso programa. Olá a todos, é um enorme prazer estar aqui com todos vocês. Vai ser um enorme prazer ainda falar um pouco sobre a Laisa. Luan, seja bem-vindo também. É um enorme prazer também estar aqui, conhecendo um pouco da história da Laisa e participando do programa. E tem lei que disciplina o espaço? De quem é a responsabilidade em caso de acidente com foguetes, estações espaciais? Para falar sobre direito espacial, nós convidamos o Procurador Federal da Agência Espacial Brasileira, Ian Grosner. Vem para o telão do Se Liga, doutor Ian. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Vai ser um prazer falar com vocês, ouvir sobre a história da Laisa e falar um pouquinho sobre direito espacial também. Excelente. Laisa, vamos começar então, você contando como é que foi a sua aproximação com esse ramo da ciência, a astronomia, esse interesse em observar asteroides. Como que tudo isso começou? De fato, me despertou para esse sonho de estudar o universo foi assistir a série Cosmos apresentada pelo Carl Sagan. Então, assistir aquela série sobre o espaço, observar todos aqueles vídeos das galáxias e do universo em si,
me fez ter a vontade de entender o que eu estava assistindo. E outro momento muito importante nessa época foi também conhecer a astronauta Katie Coleman através de vídeos na internet. Então, eu assisti alguns vídeos dela disponíveis na estação espacial, fazendo experimentos e tocando até mesmo flauta no espaço. E também o papel das Olimpíadas Científicas, que eu não posso deixar de falar, que com certeza me inspiraram e me mostraram que havia um caminho de fato palpável para estudar o universo e me tornar cientista. Então vamos conferir agora um pouquinho como foi essa fase inicial da história da Liza com a astronomia? Solta o VT, diretor. Durante o ensino médio, eu descobri um grupo chamado InSpace, que é um grupo que estimula jovens em ciências espaciais, jovens e adultos do Brasil e até mesmo de outros países. E através desse grupo, eu descobri várias oportunidades, vários programas que eu poderia participar para aprofundar ainda mais o meu contato com a ciência. Esse período foi muito decisivo na minha vida, tive muitas oportunidades, fui medalhista da Olimpíada Brasileira de Astronomia Astronáutica, medalhista de prata, também fui medalhista na Competição Internacional de Astronomia e Astrofísica e junto com minha equipe do InSpace, nós passamos para a segunda fase da Olimpíada Brasileira de Satélites e nós recebemos um satélite para lançar ao espaço em 2022. Em 2021, eu e outros integrantes desse mesmo grupo descobrimos um programa da NASA que se chama Caça aos Asteroides. Então, desde aquele momento, eu me inscrevi junto com a minha equipe e eu comecei a analisar essas imagens que eles nos enviavam. Então, cada pessoa, cada integrante da equipe recebia um determinado pacote de imagens e a gente ia observando esses pacotes para ver se a gente encontraria algum corpo celeste. Essas imagens enviadas pela NASA são do telescópio Pan-STARRS da Universidade do Havaí e durante muitos meses eu analisei essas imagens, foram vários pacotes de imagens e depois, finalmente em agosto, confirmaram que eu havia detectado um asteroide que foi batizado inicialmente com as iniciais do meu nome, LPS 0003, que é de Liza Peixoto Sena, e depois o número do objeto que eu identifiquei naquela imagem. E eu fiquei muito feliz e isso me proporcionou muitas oportunidades. Liza, explica pra gente então como que é esse processo de encontrar um asteroide, essas imagens. A gente imagina normalmente que encontrar um asteroide tem que olhar aí pelo telescópio, alguma coisa assim, e hoje a metodologia parece que é bem diferente, né? Com a tecnologia, hoje os astrofísicos e astrônomos analisam através do computador, através de códigos e através de softwares que os cientistas desenvolvem para esse fim. Então, toda essa análise foi feita através de um software chamado Astrométrica. Depois de analisar o pacote de imagens à procura de um astro celeste, no caso o asteroide, nós enviamos relatórios individualmente e depois de um tempo eles lançam uma lista com possíveis detecções. Qualquer pessoa pode fazer essa caça aos asteroides? Sim, essa é a parte mais legal do programa da União Internacional de Colaboração Astronômica em parceria com a NASA, porque é aberto a todo o público. Então, na faculdade, por exemplo, já fiz pesquisa em astrofísica estelar e tudo mais, pesquisas mais restritas a, de fato, pesquisadores que estão inseridos na graduação, mestrado e doutorado. Mas esse projeto faz parte do que nós chamamos de um projeto de ciência cidadã, em que várias pessoas, independente da faixa etária ou da localidade, podem se juntar e fazer descobertas incríveis. Luan, pode fazer a sua primeira pergunta. Tudo bem, Liza. Eu vi no seu Instagram e algumas reportagens que saiu sobre você. Eu vi que você tem uma paixão muito grande por astronomia como eu e uma das perguntas que mais eu tenho questionamento no momento, por gostar dessa área, é por que é tão difícil tirar fotos de buracos negros? Gostei muito da sua pergunta, porque a maior parte dos astros que nós observamos daqui estão muito distantes. Então, não é possível observar um buraco negro diretamente aqui da Terra. Mas, através das imagens coletadas por telescópios, nós conseguimos analisar essas imagens de astros que estão tão distantes como um buraco negro. Então, na nossa galáxia, por exemplo, tem um buraco negro, Sagitários A, que inclusive a existência dele foi confirmada em 2020 através da cientista Andrea Guest, que fez essa descoberta e conseguiu comprovar que ele de fato está no centro da nossa galáxia. Através dessas imagens, dos dados coletados por telescópios, nós conseguimos fazer imagens utilizando o conhecimento da computação para, de fato, montar uma imagem com os dados coletados por telescópios. Vamos entender agora um pouco da relação do direito
com a astronomia. Doutor Ian, explica para a gente, tem lei para uso e exploração do espaço? Que lei é essa? Qual o ramo do direito que disciplina aí e é o regramento jurídico das galáxias? De fato, temos sim o ramo do direito, que surgiu do direito internacional, que é o direito espacial, e ele surgiu justamente na época em que a humanidade começou a enviar os primeiros objetos espaciais para o espaço sideral, né? Então, o Sputnik 1, que foi lançado pela então União Soviética em 1957, e logo 10 anos depois nós já tivemos o nosso primeiro tratado do espaço, que é realmente a chamada Constituição do Espaço. Então, esse tratado e depois os outros 4 que se seguiram a ele formam aí, vamos dizer, o corpo jurídico das normas que disciplinam o uso e a exploração do espaço exterior. Laisa, explica pra gente, para uma pessoa ser astronauta, existe um curso específico? Há uma carreira que ela precisa ir, uma trajetória de um curso que ela tem que buscar, enfim, ou ela tem que reunir diversas habilidades? Reunir diversas habilidades, mas tem alguns requisitos obrigatórios. Para uma pessoa se tornar astronauta, ela precisa ser formada em alguma área de STEM, de ciência, tecnologia, engenharia. Então, um biólogo pode se tornar astronauta um dia, um físico, matemático, engenheiro. E agora nós estamos vivendo um momento muito especial da exploração espacial, em que o nosso grande objetivo é estabelecer a presença humana na Lua e os requisitos estão começando a se diversificar. Então, muitos médicos agora estão sendo selecionados para ir ao espaço, mas é necessário ter essa formação científica. Também é necessário experiência na sua área, como mestrado ou tempo de aulas. E é muito interessante porque existem 3 categorias principais de astronautas: um especialista de missão, o comandante e o piloto. Então, é interessante que todos os astronautas tenham experiência com o voo. Então, tem esse treinamento que eu fiz lá no US Space and Rocket Center, em parceria com a NASA. Também tem outros treinamentos similares em outras regiões do mundo, inclusive aqui no Brasil, como a Vogel Space Lab, que proporciona esse primeiro contato, esse primeiro treinamento de astronauta. Raoni, pode fazer a sua pergunta agora. Então, Laisa, além de você ter encontrado um asteroide, que outras experiências marcantes que você teve na astronomia? Obrigada pela pergunta. Além da caça aos asteroides, além desse programa de pesquisa, eu também participei de outros que continuaram a me motivar a seguir essa carreira. Um deles foi do Observatório Astronômico Nacional do Japão, em que eu pude classificar galáxias morfologicamente e analisar a interação dessas galáxias com outras. E ao final do programa, eu classifiquei 1.400 galáxias e foi bem interessante que depois disso eu fiz um artigo científico sobre matéria escura e ondas gravitacionais em relação a essas galáxias. Vamos fazer agora um breve intervalo e voltamos já já. O Se Liga tá de volta. Na edição de hoje, o papo não é deste mundo não, é das galáxias. A astronomia entrou na vida da jovem Laisa bem cedo e ela está estudando para encarar a carreira e sonha em ser a primeira mulher astronauta do Brasil. Laisa, explica pra gente agora, você fez um curso, depois que você descobriu aí o asteroide, você foi para a NASA e fez um curso. Conta pra gente como é que foi essa experiência por lá. Então, eu descobri essa oportunidade quando eu estava no ensino médio e pesquisei o que eu precisava para ser selecionada, receber uma bolsa para participar desse treinamento. Eu consegui ser selecionada para esse treinamento, o Advanced Space Academy, Expedição 36, em que eu fui a única estrangeira da expedição. E foi uma experiência incrível, porque no graduation, ao final, depois de realizarmos as missões simuladas, o treinamento de mergulho, de ter aulas com engenheiros e físicos, todos os cientistas do Marshall Space Flight Center e também do US Space and Rocket Center, um astronauta participou do graduation, o astronauta Larry DeLucas, e foi uma das experiências mais emocionantes da minha vida. Luan, vou deixar agora a oportunidade para você também fazer uma pergunta para a Laisa. O que a astronomia ela pode nos ensinar? Muito obrigada por sua pergunta, é uma pergunta muito importante. E a astronomia pode nos ensinar muitas coisas, desde o nosso lugar e também o nosso papel no cosmos,
e também pode nos ensinar o que nós podemos fazer com o conhecimento que temos. Então, o que eu vejo no nosso país é que há muitos esforços de divulgação científica, tanto por instituições de ciência e pesquisa, também por divulgadores científicos na internet, como eu, e é importante que a gente trabalhe juntos, cada vez mais, para levar esse conhecimento a mais pessoas. E assim nós veremos o número de cientistas no Brasil crescer e cientistas que fiquem no próprio país e que possam fazer a ciência brasileira. Doutora Ian, explica para a gente também se acontece um acidente, por exemplo, com um foguete, num lançamento ou com uma estação espacial, de quem que é a responsabilidade? Ótimo. Não, de fato, o Tratado do Espaço, no seu artigo 6º, e depois ele foi complementado por uma convenção que veio depois, que é a Convenção sobre Responsabilidade Internacional por Danos Causados por Objetos Espaciais, estabeleceram justamente essa responsabilidade dos estados lançadores. Uma coisa que precisa ficar bem claro para todo mundo: a responsabilidade é dos estados, é dos países, ainda que seja desenvolvido por uma empresa privada. O artigo 2º e 3º dessa convenção que eu falei, da Convenção de Responsabilidade, ele traz basicamente 2 tipos de responsabilidade. A responsabilidade objetiva, que é quando os danos são causados em terra ou quando a aeronave estiver em voo, né? E a responsabilidade subjetiva, que é por danos ocorridos aí quando o objeto estiver no espaço sideral. Então, nesse caso da responsabilidade subjetiva, vai caber aí à vítima provar o nexo causal e a autoria daquele ato que causou o dano ao seu objeto espacial. E a participação de mulheres em carreiras de ciências, tecnologia, engenharia e matemática em todo o mundo é uma amostra da desigualdade de gênero nesse meio e da necessidade de estimular o envolvimento de jovens meninas neste mundo de exatas tão acostumado com a presença masculina. É hora do Se Liga Mais. Uma equação desequilibrada. O nome do relatório da Organização das Nações Unidas já mostra o tamanho do desafio para aumentar a participação feminina no meio científico. Segundo a ONU, as mulheres representam nas universidades apenas 35% dos estudantes matriculados em cursos de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E a previsão não é das melhores. As mulheres continuarão sendo minoria no ramo científico nos próximos anos. Em 2030, elas devem representar apenas 30% do total de pesquisadores em atividade no mundo. Na astronomia, algumas mulheres já conseguiram desbravar esse campo. Anne Jump Cannon foi uma astrônoma do século passado que historicamente mais catalogou estrelas. Já na história recente, tem participação feminina brasileira, como a Rosali Lopes, astrônoma que participou de uma missão da NASA e batizou crateras de Mercúrio com nomes de maestros como Tom Jobim e Villa-Lobos. E a paulistana Beatriz Barbui, uma das vozes mais influentes da astrofísica brasileira atualmente. Laisa, você falou de vários desafios aí da carreira de astronauta para estudar astronomia. Eu imagino também que, como mulher cientista, também seja um desafio aí encarar esse mundo tão acostumado com os homens, né, nas exatas e tudo mais. Fala um pouquinho do que você já aprendeu estudando astronomia. Existem muitas mulheres aí que já desenvolveram e abriram aí o caminho para você e para outras meninas que querem estudar astronomia? Eu comecei a vivenciar esse cenário logo no ensino médio, quando eu fiz o técnico de informática. Então, as mulheres eram minoria da nossa sala e a mesma coisa aconteceu na faculdade de física. Então, há muitas pioneiras no nosso país e, como vocês citaram, algumas astrofísicas incríveis, algumas delas eu tive a oportunidade de conversar nesse processo do ensino médio para a faculdade, o que continuou me inspirando. Então, é muito importante que jovens mulheres tenham essa inspiração, essa motivação, e através dessas pioneiras, isso faz toda a diferença quando a gente conhece a história dessas mulheres. Então, temos muitas figuras importantes no nosso país, pessoas que realmente são brilhantes, mulheres brilhantes,
como a doutora Sônia Guimarães, que foi a primeira mulher negra a se tornar doutora em física no Brasil, entre outras pesquisadoras. Então, o que acontece é que o conhecimento da história delas não chega até as meninas durante a escola, o que contribui para que o número seja tão desproporcional. E é algo que cada um de nós pode colaborar ao relembrar a história dessas mulheres, fazer com que elas realmente sejam levadas adiante. E isso é muito importante, que a gente possa também apoiar umas às outras nesse ramo. É verdade. Awane, vou dar a oportunidade de você fazer uma pergunta. Como que você se sente sendo uma jovem mulher na área da astronomia e quais foram os principais desafios que você enfrentou na sua caminhada até chegar aqui? Bom, ser um jovem na astronomia pode ser muito desafiador e acho que o principal desafio que os jovens enfrentam no início é justamente ter acesso a oportunidades. Então, eu demorei muito tempo até descobrir oportunidades de pesquisa, de Olimpíadas. É importante que tenham nas escolas panfletos e coisas que possam realmente mostrar que é possível um jovem, por exemplo, no início do ensino médio, começar a fazer pesquisa científica, começar a fazer iniciação científica. Inclusive, Laísa, você acabou desenvolvendo, inclusive, uma plataforma educacional, vamos dizer assim, para você repassar o que você já sabe para outros jovens. Fala um pouquinho como que ela funciona e qual que é a proposta dela. Então, pensando nisso que eu acabei de falar, de realmente levar oportunidades a crianças e adolescentes do Brasil e até mesmo de outros lugares, eu criei a plataforma educacional gratuita elíptica.org. Então, elíptica com 2 L's, e ela já está no ar, está continuando a ser desenvolvida e sua influência está se expandindo para a América Latina, para outros lugares, com algumas parcerias em andamento, em que o objetivo da plataforma é levar cursos em STEM, em ciência, tecnologia, engenharia, matemática, e até mesmo cursos relacionados à arte, das missões espaciais, dos PETs, e também incluindo a aviação, que é muito importante para estudantes que estão interessados em se tornarem astronautas ou cientistas, ter esse conhecimento sobre aviação. Então, há vários cursos que estão sendo elaborados, atualmente tem 2 cursos disponíveis no site, e a ideia é que mais pessoas tenham acesso a essas oportunidades. Então, através da tecnologia, eu consegui elaborar essa solução que tanto me incomodou no período da escola, né? Vou tirar uma dúvida agora aqui com o doutor Ian. Doutor Ian, a gente sabe que muitos países aí desenvolvem pesquisas, tem satélites, e isso é importante para o desenvolvimento até da telecomunicação e de outras séries de tecnologias, né, que hoje em dia a gente tem e que estão aí lançadas no espaço. Existem acordos internacionais que disciplinam aí essa, vamos dizer assim, essa organização entre os países no espaço? Sim, nós temos 5 tratados internacionais que falam sobre o espaço, né? O Brasil, é importante destacar, nós somos signatários de 4 desses 5 tratados. Só não aderimos ao Tratado da Lua, que, aliás, é um tratado que teve pouca adesão de vários países, né? Pouca adesão. Então, a gente pode dizer o seguinte, que hoje há um comitê perante as Nações Unidas, que funciona em Viena, na Áustria, que é o Comitê para o Uso Pacífico do Espaço Exterior, e esse é, sim, o principal palco de debates na área internacional envolvendo o espaço. E é o único órgão ligado à ONU que trata de espaço. Então, é lá que são realizadas as reuniões, lá que saem os tratados nessa parte espacial e também resoluções da ONU que tratam de espaço. Para a gente encerrar o programa, Laísa, conta para a gente os seus próximos passos. Recentemente, eu tive a grande honra de ser contemplada com uma bolsa de estudos para continuar os meus estudos em física e também agora em ciência da computação nos Estados Unidos. Eu estou muito empolgada com esse passo importante. E também estou concluindo o curso de piloto privado e nos Estados Unidos terei outras oportunidades de continuar me desenvolvendo como piloto, assim como cientista. E também eu fui selecionada recentemente para participar de um laboratório de soluções das Nações Unidas para participar da Conferência Anual da ONU da Agenda 2030, que acontecerá em setembro. Fui selecionada entre 3.000 aplicantes e fui considerada como parte do top 10% de jovens líderes que estão tomando ações para mudar o mundo. Obrigada, Laísa, pela participação aqui no nosso programa. Parabéns pela carreira, boa sorte.
Obrigada também a Rawane, ao Luan. Doutor Ian, muito obrigada pela participação aqui no Se Liga. E o Se Liga fica por aqui, mas o conteúdo você já sabe, tá lá nas redes sociais. Estamos no YouTube, no Instagram, no Twitter e no Spotify. É só digitar @Rádio e TV Justiça que você encontra o nosso conteúdo. Siga a gente. Tchau, até o próximo programa. We'll be right back.